Oi pessoal, nesse canal científico eu venho mostrar que nós temos como calcular a densidade da singularidade de um black hole. Deixa eu passar aqui, tela, minimizar. Eu fiz aqui no Paintbrush o fluxo de radiação. Isso aqui, deixa eu pegar aqui, aqui e aqui, tá certo? Isso aqui é a temperatura Hawking. Notem que a temperatura Hawking ela é inversamente proporcional à gravidade e à massa. Quanto maior a massa confinada na singularidade, menor a temperatura, se aproxima do 0 grau Kelvin. E também quanto maior a gravidade. Então a gravidade e a massa é inversamente proporcional. Bom, se você aqui você tem, deixa eu ver aqui nas minhas anotações aqui, você tem a área da superfície de um black hole, está aqui, ó. Isso aqui é a área da superfície de um black hole, tá certo? Que é 16π gm sobre c ao quadrado, entre parênteses aqui. Tá? Então, essa integral de superfície dA vai virar área. Se eu passar dividindo, eu tenho esse fluxo radioativo dividido pela área, me dá a densidade radioativa. Então eu vou dividir esse camarada por esse camarada. Então eu chego à densidade radioativa de um black hole, aqui, ó. Essa é a densidade radiativa de um black hole. Vamos ver se está certo? Tá. Repete a primeira fração, dividir para multiplicar e inverte os termos da segunda fração. Tá certo? Então, se eu pegar esse camarada e dividir por esse camarada aqui, ó, pegar uma outra cor aqui, a cor azul. Se eu pegar esse cidadão e dividir por esse, dividir por esse, o que eu tenho? Aqui inverte, vai dar 32. Oito π, desce o π, vai dar π ao quadrado. No denominador eu tenho gm, aqui invertendo gm ao quadrado vai dar gm a terceira, que vai dar g a terceira, m, a massa do black hole a terceira. Aqui embaixo eu tenho a constante de Boltzmann, tá certo? E aqui c ao quadrado vai dar c a quarta. Um c a terceira eu tenho c a sétima. Vezes aqui a constante de Planck traçada. Aqui a constante de Planck traçada ou melhor, a constante de Planck reduzida, né? Eu digo, a constante que você representa por um tracinho, a constante de Planck reduzida é a constante de Planck dividido por 2π. Então eu usei aqui, Hawking também usa a constante de Planck reduzida. Então, vamos pegar mais uma cor aqui, pegar o verde, o vermelho. Então tá aqui, ó. Isso aqui é a densidade radiativa emitida por um black hole que eu calculei. Tá certo?
Então aqui está bem explicado o cálculo. Então, se você tem como calcular a densidade radioativa de um black hole, tá certo? A partir da equação de Stephen Hawking e a partir da área da superfície de um black hole, eu tenho a densidade. Ora, essa densidade radioativa é que emite a radiação gama de alta frequência e alta potência, tá certo? Em todas as direções radiais de um black hole. Tá? Então ele absorve tudo, mas ele emite essa radiação, inclusive a radiação Hawking, tá? Na superfície do horizonte de eventos, na separação de matéria e antimatéria. É a matéria ou a antimatéria que escapa. Tá certo? Então vocês podem reparar que o black hole, com o tempo, ele evapora. Ora, se ele evapora, essa singularidade, ela com o tempo, ela vai perdendo a sua singularidade, vamos dizer assim. Essa singularidade, se emite radiação, ela tem um diâmetro, porque ela tem uma constante de Planck reduzida, velocidade da luz, um valor numérico, π ao quadrado, a constante gravitacional de Cavendish, a massa, tá certo? E a constante de Boltzmann, tá? Que a constante de Boltzmann, né? que é exatamente energia em watts, joules por segundo. Então, eu fiz esse vídeo para mostrar que tem como calcular a densidade de radiação emitida pela singularidade a partir da temperatura Hawking, está aqui, ó, demonstrado, e a partir da área da superfície de um black hole. Então, eu vou minimizar aqui, tá certo? Minimizar aqui, se eu não errar aqui, ampliar aqui, voltar para aqui, tá aqui. Ora, se temos como calcular a radiação emitida a partir do horizonte de eventos e nada escapa de um black hole, essa singularidade, ela não é tão singularidade assim, porque ela emite e com o tempo ela evapora. Ou seja, nem na singularidade nada escapa das leis da termodinâmica. Então, absorveu tudo e com o tempo vai evaporando na forma de radiação gama, alta frequência, alta temperatura, e na forma de radiação Hawking. E na nossa física aqui, quando você comprime, você aumenta a temperatura. Na mecânica quântica, você tem apesar do cálculo probabilístico de Heisenberg, toda vez que o camarada não consegue calcular, ele entra com probabilidade. Então, existe uma trajetória definida dos elétrons, porque os elétrons eles se repelem e aquilo se repete. Tá? E no black hole, lá na singularidade do black hole, é uma outra física, porque nota, a temperatura é 0 Kelvin. Então, ou muito próxima do 0 Kelvin, que é inversamente proporcional à gravidade, é uma gravidade enorme, e inversamente proporcional à massa confinada. Mas só que a temperatura vai a 0 Kelvin, segundo a equação de Stephen Hawking. Mostrando que, naquele ponto da singularidade, os parâmetros físicos se alteram. E eu acredito que no black hole ultrapassa-se a velocidade da luz pela relatividade restrita de Einstein. Então, ultrapassando o C vai para o passado. Então, para mim, os black holes são uma passagem momentânea para o passado. Tá? A seta do tempo. Tá certo? Enfim,
Mas depois isso volta, como a termodinâmica não pode ser burlada em lugar nenhum, como não existe nenhum lugar do espaço vácuo absoluto, nem que seja por um átomo, então ele vai evaporando com o tempo, na forma, ele vai voltando, isso que ele absorveu, ele vai devolvendo na forma de radiação gama, alta frequência e com alta frequência e alta energia, né? Ele vai devolvendo e vai devolvendo na forma de radiação Hawking. Então, a singularidade não é tão singularidade assim, porque não tem como desaparecer, pô. Mesmo que a matéria e a antimatéria procurem se anular, vai sobrar sempre um resquício em forma de radiação gama, alta frequência e alta energia, e na forma de radiação Hawking. E ali eu mostrei que tem como você calcular a densidade de radiação irradiada nos black holes. Eu não acredito nessa questão de Big Bang, de origem a tudo, não. Eu já venho falando isso há um tempão. Aí agora que estão dizendo que o Big Bang, o pessoal sempre defendeu o Big Bang, agora estão dizendo também em outras mídias que o Big Bang não existe. Eu já falo, ó, pode olhar a data dos meus vídeos, ó. Um tempão vem dizendo, não pode o cara chutar o pau da barraca, tem que ter um organizador. Não pode chutar o pau da barraca, uma explosão gerou tudo, não tem condições. Isso aí é inaceitável, no meu ponto de vista. Pode ser que eu não estou falando de religião, futebol, política, sou cristão, respeitando todas as religiões dos agnósticos. Deus criou assim, como uma reta dos inteiros, vai de menos infinito a mais infinito. Criou assim. Eu que acredito, e quem não acredita, que foi sempre assim. O universo sempre existiu, do menos infinito para o mais infinito. E você pode considerar o infinito como um número muito grande. Aí tem as passagens no tempo, nos buracos de minhoca, a fórmula, a teoria da relatividade geral de Einstein, que a massa deforma o espaço-tempo. Então isso já está provado. Também o tempo ele passa de forma diferente dependendo da posição do espaço-tempo. Pode ser que a singularidade seja uma passagem no tempo, mas eu creio que ali, como nem a luz escape, a luz é uma partícula sem massa. Ela só tem energia e momento, formada por fótons. Ali naquele ponto, como a força gravitacional do black hole é muito intensa, ultrapassa a velocidade da luz naquele instante. Já houve casos, me parece, em aceleradores de partículas, que algumas partículas, como o meso, ultrapassou a velocidade da luz. Nem que seja momentaneamente, foi para o passado. Então a gente não pode ter um pensamento assim, tem que ter um pensamento assim. Então, se você tem como calcular a densidade das radiações emitidas por um black hole, essas radiações vieram da onde? Do que ele absorveu e voltou, que é a lei da conservação da termodinâmica. O somatório da energia em joules do universo é constante. E a gravidade é uma contraposição da entropia. Entropia é desorganização. Então não pode vir de um Big Bang. Explodiu tudo e formou tudo. Não tem sentido isso. O black hole já tem sentido. E o black hole, o primeiro a citar os black holes foi Albert Einstein. Então, eu que estudei relatividade com os alemães na PUC, com um alemão que foi da NASA, o Sins. Então, enfim,
Se você tem como calcular, a partir da temperatura Hawking, esse gênio também, que viu que na singularidade a temperatura é inversamente proporcional à massa e à gravidade, tem a gravidade de Einstein e tem a mecânica quântica, que tem uma mecânica sim. Agora, Heisenberg não consegue ver e diz que é probabilístico, não pode ser. Segue uma mecânica. Por enquanto ainda não conseguimos detectar. Assim como a televisão era a válvula, depois passou a ser transistorizada, base coletor emissor, depois passou a ser LCD e depois agora vai ser a quântica. E essa questão da equação gravitacional de Newton, com todo respeito a Newton, que o cálculo também veio de Arquimedes, a matemática ela fala por si só, o caso do triângulo retângulo, ela fala por si só. Então, como disse Albert Einstein, a matemática não erra, erra quem faz mau uso dela. Essa equação gravitacional de Newton, ela perde um pouco o sentido, porque, veja bem, um planeta lá longe, ele vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância? Não pode. Não tem condição. Então, o camarada, ele chega numa determinada altitude, ele flutua. Ele vai caindo, é verdade, mas ele flutua. Então, a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, da gravitacional, é a mais certa. É a massa deformando o espaço-tempo, que deforma o trajeto até da luz. Esse negócio de dizer que o tempo não existe é uma bobagem. O tempo ele passa diferente de acordo com o espaço-tempo. A gente não vê a galáxia Andrômeda e a galáxia Via Láctea descendo, porque o nosso tempo existencial aqui no planeta é muito pequeno. Senão nós vamos ver ela descendo. O dia que a humanidade migrar para outro planeta, aí vai ver a Via Láctea mudou de posição. E quando você vê algum objeto se movimentando, é porque ele está muito próximo. É que nem esses filmes que tem aí do camarada que é um gigante, você vê o gigante devagarzinho. Ou seja, a gente quando vai pegar a mosca te vê devagar, por isso que ela cai fora. Então, eu fiz esse vídeo para mostrar que esse negócio de dizer que o tempo não existe, o tempo está acoplado ao movimento e ao ponto no espaço. Na Terra passa de uma forma, na galáxia ele passa de outra forma. E as galáxias extremas, elas já ultrapassaram a velocidade da luz há muito tempo. E essa questão de Big Bang, uma explosão formou tudo, não tem sentido isso. Uma explosão vai gerar entropia, desorganização. Tem que ter alguma coisa para organizar, e talvez até a gravidade organize. Mas não é assim. Tudo tem que ter uma supervisão superior para poder organizar. Então eu venho defendendo que para mim o Big Bang está furado. Agora está aparecendo alguns vídeos dizendo que o Big Bang está furado. Eu já falava isso, ó. Pode olhar na minha lista aí. O que você pode calcular é a fusão de duas estrelas, que causa uma gravidade muito grande. E aí você tem um somatório dos laplacianos do campo E e o campo B, dividido pela derivada de uma esfera, que é 4/3 πr3, que vai dar 4πr2, diluída, que vai dar Joules por segundo, ou a equação de Stefan-Boltzmann. Mas isso é uma estrela faz isso. Uma estrela, ela perde a força gravitacional supera a fusão nuclear dela, ela se comprime, aí vira anã branca, supernova, black hole e por aí vai. É plausível uma estrela, uma supernova, por exemplo, que explode, é plausível, mas um Big Bang que gerou tudo, não tem como, porque é a segunda lei da termodinâmica, seria a entropia. Entropia é desorganização. Se você não varrer a casa fica suja.
Então tem que alguma coisa para coibir essa entropia. E nem tudo que a gente vê é o que existe. Você não vê o infrared, o infravermelho. Então, se eu tenho como calcular a radiação, a densidade radioativa de um black hole que eu mostrei aqui, eu vou mostrar mais uma vez, se eu tenho como calcular, então porque não desaparece assim, não, senão a termodinâmica é uma lei imutável. Somatório de energia em joules do universo é constante, é imutável, não tem como mudar a termodinâmica. É que nem o pessoal que está querendo fazer geração de energia infinita. Não existe energia infinita. A gente só tem a energia provocada por alguma coisa. A energia eólica. Se não tiver vento, não tem energia eólica. Tá certo? Enfim. Nós sabemos daqui para frente, mas a origem ninguém sabe. E os black holes, para mim, é uma passagem no tempo para o passado, nem que seja momentaneamente. E houve alguns estragos, me parece, alguns aceleradores de partículas na colisão de mesons, porque a fusão é tão intensa, gera uma gravidade tão intensa, e que existe o risco sim de criar um black hole ali, e absorver a Terra e todo mundo para o beleléu. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essas pesquisas, tá certo? Então deixa eu te mostrar mais uma vez a equação que você pode calcular a densidade irradiada de um black hole. Logo, se ele evapora é porque ele volta. E se ele volta é porque ele não desapareceu. E se ele não desapareceu é porque não existe o vácuo absoluto. Inclusive um amigo meu alemão disse que na Alemanha já tentaram fazer o vácuo absoluto e não conseguiram. Nem que seja por um átomo. Tá certo? Então você tem 4 forças na natureza: a gravitacional, a mais fraca, a força forte, que dá origem a aí tirar 3 nêutrons do núcleo do 235 e essas bombas aí, e tem a eletromagnética, tá certo? Então, veja bem, o que é o enriquecimento do urânio? O enriquecimento do urânio nada mais é que isso, retirar 3 nêutrons do 235. Tá certo? Aí ele fica desestabilizado. Então, as camadas, ele libera uma quantidade de energia enorme, que é o E igual a MC2 de Albert Einstein. Tá? Porque, quero me desculpar, o Stephen Hawking, grande sacada dele da singularidade, lá do black hole. Mas, quero me desculpar, todo mundo se baseou em Albert Einstein. Tá? E Einstein contou com uns camaradas aí bons também, Planck, Maxwell, ele contou com uma turma boa também, tá? Parece que o maior QI era de Gauss, mas Einstein, ele disse, a imaginação vale mais que o conhecimento. Ele podia não ter o maior QI, mas ele compôs aquele quebra-cabeça que ninguém compôs e todo mundo está seguindo, tá? Ele revolucionou a física. Einstein quer dizer uma rocha. Eu tenho parentes austríacos que me falaram. Einstein quer dizer uma rocha. Então, a gente tem que tirar o chapéu para esse camarada, esse cérebro. Que tudo, Hawking, por exemplo, Newton usa a constante de quem? Cavendish. Einstein usou a constante de Cavendish. Hawking usa a constante de quem? Cavendish. Então poderiam ter dado um Nobelzinho para Cavendish, né? E descobriu a constante G. Vamos lá. Eu vou só mostrar mais uma vez aqui em tela. É que eu fiz aqui, ó. Olha a constante de Cavendish. Deixa eu botar uma outra cor aqui, sei lá. A cor amarela, né? Aqui a constante de Cavendish, que aqui, ó. Olha ela aqui.
Ó, todo mundo usa a constante de Kavenski. Tem que se lembrar, nós temos que também lembrar em Kavenski. Então, se eu tenho como calcular, vou pegar aqui mesmo que fique reforçado, se eu tenho como calcular a densidade de radiação de um black hole, é que a termodinâmica não pode ser alterada. É uma lei do universo. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu botar em câmera. Não tem como burlar a termodinâmica. Não tem. Energia infinita. Não existe nenhum lugar no espaço com vácuo absoluto. Logo, a singularidade não pode ser o nada absoluto, porque ela, com o tempo, o black hole evapora. Nem que, segundo algumas teorias, o black hole vai sobrar só black hole, o universo acaba, as estrelas acabam, tudo acaba. Mas, enfim, são teorias. Mas o que eu quero mostrar é que existe como calcular as radiações emitidas no horizonte de evento da singularidade dos black holes. E como não tem como burlar a termodinâmica, e quando não existe vácuo no universo, já foi tentado, segundo um amigo meu alemão, foi tentado várias vezes na Alemanha fazer o vácuo absoluto, não consegue, nem que seja por um átomo. Tá? Enfim. E a mecânica quântica, ela é uma realidade. Uma das matérias que eu tive muita dificuldade, que é uma coisa assim espetacular, é a álgebra booleana. A álgebra booleana é um negócio assim incrível. Eu tive um professor, quando eu fiz concurso público e passei para fazer instrumentação da UERJ, eu tive um professor, que foi meu amigo há muitos anos, ele era chefe do departamento de pesquisa da UERJ, que era, eu esqueci, Bionde, me parece falecido. Ele sacava muito bem de álgebra booleana. A álgebra booleana lhe leva a caminhos extremos. A álgebra booleana te leva à microminiaturização. Esses chips são miniaturização dos chips, é feito pela álgebra booleana, que é uma coisa incrível e muito difícil. Porque eu parto do princípio que sabe é o cara que sabe que nada sabe. Mas, se na singularidade emite radiação gama, radiação Hawking, não desapareceu não. Se vai e volta, não desapareceu não. Ela deve ter um diâmetro, nem que esse diâmetro seja infinitesimal. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Está aí a equação que eu, Levi, Levi, Autonomous Physical Research, deduzi da densidade de radiação da singularidade, como foi mostrado. Muito obrigado. Da densidade de radiação emitida pela singularidade, radiações gama, de alta frequência e alta energia, e radiações Hawking, em todas as direções, baseado na área da própria superfície dos black holes, que o primeiro a identificar a existência dos black holes foi esse cientista chamado Einstein. Não sei como é que ele conseguia ver coisas que ninguém vê, mas que estão sendo comprovadas agora. Tá certo? Inclusive a questão da gravidade. A gravidade, pela fórmula de Newton, serve aqui para jogar um foguete, um negócio assim, mas para o espaço não serve não. E com todo respeito a Elon Musk, ele não vai chegar em planeta nenhum com foguete, em planeta nenhum, porque tem a inércia e não tem como ele vencer a inércia, a não ser que ele vá lá para que na mecânica quântica consiga-se o teletransporte.
que já é uma... E a comunicação quântica, que spins se invertem independente da distância. Mas com foguete não vai chegar a lugar nenhum, porque não tem como, por causa da inércia, por causa da massa do foguete. Ele fica limitado. Enfim. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permita, vou desligar a câmera e me perdoe que eu tive que fazer a integral no Paintbrush. Amém? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão, mas eu respeito todas as religiões e os agnósticos, tá? Muito obrigado. Me permitam, vou desligar a câmera. E não confundir. Não confundir. Esse canal é científico. Não confundir. Quero deixar isso bem claro. Ciência com crença. Crença é uma coisa. Fé é a certeza das coisas que se espera, a prova das coisas não se vê. É uma coisa subjetiva, crença. Ciência não. Ciência é concreta. A ciência analisa os efeitos. A fé quer ver a causa. Mas Big Bang, para mim, não. Não pode. Big Bang gerou foi a entropia. Big Bang gerou foi desorganização. E como disse Albert Einstein, alguém organizou isso tudo. Porque ele tinha a sua subjetividade, a sua fé como eu tenho. Mas não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Os agnósticos que não creem em nada também podem pensar que sempre existiu. Tudo bem, tá? Este canal é científico. Me permita, vou desligar a câmera. Um abraço.